Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Quem for novo por aqui, não esqueça de se inscrever aí embaixo, deixar o like no vídeo e me seguir lá no Instagram, AlemãoSPFC. E agora sem enrolar, vamos pro vídeo de hoje, desejando uma excelente quinta-feira, que Deus abençoe nosso dia. São Paulinos e São Paulinas, o São Paulo estreou com vitória no Campeonato Brasileiro, contrariando aí as expectativas, né? Muita gente dizia que o Flamengo inclusive iria atropelar, estava empolgado, animado com a contratação do Paquetá, mas nada disso. O Flamengo é, obviamente, superior. A gente conseguiu ver isso assistindo a partida, mas o São Paulo se entregou com muita raça, virou o jogo e conseguiu 3 pontos importantíssimos em cima da melhor equipe da América do Sul. Não à toa, ganhou o Brasileiro, Libertadores na última temporada, e é um time fortíssimo, mas o São Paulo no Morumbi, ao redor aí de 27 mil pessoas, conseguiu essa vitória. O Flamengo saiu na frente, né, com uma bobeira da zaga, porque é inaceitável você estar com 3 zagueiros e o Pedro dá uma assistência de peito, né? Realmente é muito recurso do atacante, né? Mas ele ter esse espaço e essa tranquilidade realmente não poderia acontecer. Mas depois o São Paulo, após um lindo lançamento do Marcos Antônio, um cruzamento maravilhoso do Enzo Dias, Luciano cabeceou e empatou, né? Foi o 104º gol com a camisa aí do São Paulo, marcado pelo Luciano. E depois o Danielzinho, né? Marcou o primeiro gol com a camisa do São Paulo. Enquanto o Luciano já conta mais de 100, o Danielzinho balançou as redes pela primeira vez com a camisa do tricolor paulista, que virou o jogo. E o São Paulo, no último momento ali da partida, né, viveu um momento de drama. O Flamengo pediu um pênalti em cima do Arrascaeta, foi um lance polêmico, né, desequilibrou um pouquinho ali o Arrasca, que chegaria inteiro na bola, mas eu acho que é um lance discutível, eu não daria esse pênalti, né, sem ser clubista aqui, mas conseguimos essa vitória, somamos os 3 primeiros pontos no Campeonato Brasileiro. E vamos embalado no fim de semana pegar o Santos no Campeonato Paulista, que vivemos uma situação completamente oposta, né? Estamos aí lutando para não cair. O Santos vem de uma goleada sofrida pela Chapecoense, né? A Chapecoense meteu 4 no Santos na estreia do Campeonato Brasileiro, então será um jogo muito complicado, será um clássico, né? Os dois vêm de maneiras parelhas em relação aos clássicos até então na temporada. São Paulo e Santos empataram com o Corinthians, São Paulo e Santos perderam para o Palmeiras, né? Então será um duelo, vamos dizer assim, do desespero, né? A equipe que perder vai ficar beirando ali a zona do rebaixamento, isso se não ficar de fato aí na zona. Mas vamos vencer, vamos com tudo para cima deles, vamos vencer esta partida, beleza, galera? Vamos trazer uma atualização do Flamengo, né, que conversou aí com o São Paulo oficialmente pela contratação do Marcos Antônio, né? O São Paulo parece que aprendeu a negociar, não sei se é a nova diretoria, não sei se foi a chegada do Rafinha, mas São Paulo falou, beleza, quer contratar o Marcos Antônio, que está interessado aí também na proposta? Beleza, não tem problema nenhum, paga aí 25 milhões de euros. Essa foi a conversa do São Paulo. Parece que alguém aprendeu a negociar, né? Porque antigamente chegava aí, esse moleque tá surgindo bem, esse William Gomes aí tá jogando demais, toma aqui, ó, R$2 e um colete, uma bola que eu levo o garoto. E o São Paulo, ó, aceitava, toma aqui uma Coca-Cola pra rapaziada aí almoçar. Beleza, o São Paulo aceitava. Agora esses 25 milhões de euros, parece, né, que o São Paulo, pode ser que não seja fechado nesse valor, pode ser que o Flamengo reduza, inclua aí o Alan, né, que estava sendo conversado e tudo mais, mas já é uma expectativa pra gente, né? Quem sabe o São Paulo não aprenda aí de fato a negociar. E eu falo pra vocês sempre, né? É o valor que o clube espera? É o valor que o clube deseja? Nenhum jogador eu acho inegociável. Às vezes o jogador quer sair e tudo mais. Eu gostaria que, por exemplo, o Marcos Antônio ficasse. Mas se o Flamengo chegar com essa proposta, hoje eu considero o Marcos Antônio o pilar da nossa equipe. É um jogador motorzinho, não é aquele cara que só fica parado, né? A gente vê o jogo do São Paulo sonolento, o cara toca e fica parado no mesmo lugar. O Marcos Antônio não, ele toca e se movimenta. Acompanha o jogo só dele. Ele toca e se apresenta. Ele pode errar o passe, saída de bola, lançamento, chute, pode, normal. Mas ele se apresenta, ele tenta, ele está a todo momento energizando o São Paulo. Então, se de fato for vender, se o Marcos Antônio, se de fato quiser sair para o Flamengo, pode ir, mas pague o que o São Paulo necessita, pague o que for necessário para que o negócio aconteça. Outra situação envolvendo também
um meio-campista, é a situação do Alisson, né? Que inclusive ontem teve protesto no estádio do Morumbi, ali na porta do nosso estádio, na chegada dos jogadores, né? O Alisson foi motivo de declarações tanto do Dorival Júnior ontem, tanto do Hernan Crespo também ontem, né? O jogador que já tinha se despedido na Barra Funda e já tinha se apresentado no CT Joaquim Grava, não tinha feito exames médicos, não tinha treinado, né? Mas já estava conhecendo ali o espaço, conhecendo os companheiros, a negociação melou, porque o Corinthians não quis efetuar o pagamento da maneira com que o São Paulo desejava. O Alisson voltou ao tricolor paulista, mas já agora fica uma situação completamente complicada, né? Os torcedores, inclusive, chamando o Alisson de traidor por estar negociando com a equipe do Corinthians e ter, inclusive, até se apresentado, né, rapaziada? E aí, o jogador ficou num clima completamente hostil com o torcedor do São Paulo. E ontem, né, o Corinthians que estreou perdendo no Campeonato Brasileiro para a equipe do Bahia, o Dorival foi perguntado na entrevista coletiva e disse que o Alisson não jogará no Corinthians. Já em contrapartida, o Hernan Crespo também deu uma declaração após a vitória do São Paulo e disse que o jogador retornou ao São Paulo e que, se estiver bem, vai jogar. Então, eu quero saber a opinião de você que está me assistindo aí. Você acha que foi certo que, de fato, aí aconteceu com um jogador de 32 anos? Você acha que tem que ser assim a ideia, né? Ele foi liberado, voltou e agora vai jogar? Eu acho que tem que agir com um pouquinho mais de calma, né? Principalmente depois desse protesto do torcedor são paulino. A negociação com o Corinthians é uma negociação completamente conturbada, né? Porque se fosse com outra equipe, o Alisson sendo negociado, sei lá, com o Grêmio de volta, com o Cruzeiro, com o Botafogo, né? São rivais aqui, mas do futebol brasileiro, né? Isso aí acontece, jogador chega e jogador sai a todo momento, em todos os clubes, mas essa negociação com o Corinthians realmente aí deixou o torcedor são paulino, uma parte do torcedor são paulino, um pouquinho chateado, e eu quero saber a opinião de vocês. Eu acho, né, que o ciclo do Alisson tinha chegado ao fim, já tinha falado aqui isso para vocês, independente se fosse Corinthians, independente se fosse outra equipe, acho que estamos bem servidos na posição. Uma coisa, né, que a gente vai falar sobre o jogo de ontem. Alguns jogadores se destacaram positivamente, outros negativamente. Por exemplo, o Arboleda, para mim, ontem jogou demais, preciso em alguns desarmes. Acho que o próprio Marcos Antônio jogou bem, o Enzo jogou bem, né? Eu dou destaque negativo ao Bobadilha, tá errando muito na saída de bola, já tinha entregue um gol pro Palmeiras, ontem ele quase entregou um gol pro Flamengo, ele se desfaz da bola, parece que ele tem medo quando chega a marcação. É um jogador que está indo para a Copa do Mundo, o cara não pode ter medo de jogar, rapaziada. Imagina a seleção paraguaia ali, não lembro agora qual o grupo da seleção do Paraguai, mas imagina os caras pegam uma França, uma Espanha, uma Holanda, um próprio Brasil, né? Uma Argentina, só time forte, só com um jogador renomado, aí o cara pega a bola e fica com medo de jogar, porque vocês podem reparar que o Bobadilha, direto, ele se desfaz da bola. Ele tá com a bola ali completamente dominada, beleza, mas chegou a marcação ali, pressão, os caras apertam, abafam, mas ele se livra da bola. Então, isso aí é um destaque para você acompanhar para os próximos jogos, para você ver que o que eu estou falando tem razão, porque eu já acompanhei, não foi de ontem, não foi do Palmeiras, já é de algumas partidas que acontece. Contra o Palmeiras saiu o gol do Maurício, ontem quase saiu o gol do Flamengo, né? Uma saída de bola totalmente errada, e isso tem que mudar. O Marcos Antônio e o Danielzinho estão se encaixando ali, são dois jogadores com características físicas completamente semelhantes, né? Eu acho que às vezes falta um pouquinho ali de jogo de corpo, né? Porque você pega um marcador forte, um meio-campista forte, um atacante forte, ou até um defensor da outra equipe, os dois perdem completamente em qualquer lance que eles têm que proteger a bola, né? Então eles têm que soltar rápido, têm que fazer o jogo andar. E isso parece que está encaixando um pouquinho mais ali. São Paulo tem também Pablo Maia, São Paulo tem o próprio Negruti, né? O São Paulo tem agora o retorno do Luan para a posição, ainda está tentando o Alan, né? E o Marcos Antônio e o Danielzinho são jogadores importantíssimos para a nossa equipe, né? O próximo jogo agora, como eu disse para vocês, é esse clássico contra o Santos no Campeonato Paulista. Depois tem outro clássico contra o Santos no Campeonato Brasileiro, né? Então a gente encara o Santos nesses próximos jogos duas vezes, né? Obviamente dois cenários diferentes, uma pela competição do Paulistão, outro pela competição do Campeonato Brasileiro. O Santos não vive o seu melhor momento, a gente já falou aqui também. O Santos tem 2 pontos a mais que o São Paulo no Paulista, e estreou sendo goleado pela Chape, né? Parecia que o Santos ia vencer, né? Porque a Chape fez 1-0, o Santos virou, mas aí depois a Chape atropelou, né? Foi 4-2 para cima dos caras.
que o Vojvoda tá balançando demais, né? Então pode ser que o Santos tenha o técnico demitido após um resultado ruim contra o São Paulo, né? E o São Paulo, que tinha o Crespo na Berlinda, com essa vitória deu uma revigorada. O Crespo comemorou demais a vitória ontem, o Luciano, os jogadores ali, os líderes do elenco também abraçaram demais o técnico argentino, que parece que está tentando. Ele se redimiu da declaração que ele fez, que o São Paulo teria que chegar aos 45 pontos no Campeonato Brasileiro, né? Já tinha sido reprimido pelo presidente, também aí pelo Rafinha, que chegou, e agora tá tudo certo. Agora o São Paulo vai ser campeão, vai para a Libertadores? Não sabemos, mas a mentalidade não pode ser de uma equipe lutando contra o rebaixamento no início, né? Beleza, rapaziada? Se você for novo aqui no canal, não esquece de se inscrever, deixa o like e os comentários sobre todos os assuntos que a gente falou. Fechado? Volto mais tarde com muito mais novidades. Fiquem com Deus, grande abraço e valeu!